Sejam bem-vindos ao Mesa do Operador. E depois de 3 semanas de ausência, vamos retomar nossa análise aqui de Small 11, de Bova 11, de mais notícias do mercado. A gente viu uma queda grande nesse período, né? A gente medindo aqui do topo até o fundo, o Small chegou a cair 10%, né? Desde o dia 4 de agosto até o dia 14 de agosto. Agora a queda é próxima de 7%, porque a gente teve aí uma grande recuperação na sexta-feira, que inclusive conseguiu apagar aí, ó, 6 candles de baixa. Então, assim, uma recuperação que, a meu ver, já deveria ter vindo há algum tempo, né? A gente teve aí essa baixa mais prolongada, um pessimismo, né? Como se o mercado estivesse precificando a reeleição do governo atual, né? Mas eu ainda acho que isso aí deve ter um tipo de recuperação. Então, vamos ver aqui o nosso BOVA 11. O BOVA 11, vamos aproximar aqui um pouco, ele teve uma queda, vamos medir a queda dele foi de até 8,5%. E agora com uma queda de apenas 4,8%. O BOVA 11 ainda está brigando aqui na região da média de 200 do diário. As médias maiores estão aqui juntas e misturadas, né? A média de 50, a média de 200 e a média de 20 estão aqui misturadas. No gráfico semanal, a gente vê aqui que ele teve uma reação na média de 50 do semanal. Então, uma região de briga. Ele perdeu essa linha aqui, que era o antigo suporte, mas ainda está numa região de briga, principalmente porque aqui, se a gente pegar uma reta e colocar aqui, ó, aqui é mais ou menos, deixa eu pegar a reta correta, pegar a resistência. Essa resistência aqui, olha que o gráfico está poluído agora, mas essa resistência aqui, ó, ela também foi o início dessa grande barra de acumulação que a gente teve aqui em janeiro desse ano, em janeiro de 2026. O Ibovespa chegou a subir, o BOVA 11, melhor dizendo, chegou a subir quase 9% numa semana. E a gente está brigando nessa região. Então, vamos olhar agora novamente o semanal do Small 11, tirar um pouco os estudos aqui. E aí a gente vê que ele perdeu a média de 200 semanal. Uma situação feia, né? Assim, é um gráfico feio de Small 11 e a gente tem que se segurar aqui e reagir o mais rápido possível para que isso aqui seja apenas um falso rompimento, né? Então, assim, é uma região descontada de preço. A gente vê que são mesmo os níveis aqui de 2019. Como é um índice, a gente pressupõe que o índice ele vai tirando as empresas muito ruins e vai mantendo as boas. Por isso que o viés do Ibovespa é melhor do que o das ações que fazem parte dele, por incrível que pareça. Muita gente fala que o Ibovespa é lixo, mas na verdade ele tem um viés de seleção muito forte, porque ele periodicamente tira as empresas piores do índice, que não performam, elas vão sendo tiradas com o tempo. Há um exemplo de Magazine Luiza, que foi com o tempo foi sendo retirada do índice, e aí acaba que ele tem esse viés de seleção. A gente pode ver que o nosso índice, ele aos trancos e barrancos, ele tende a subir, né? E essa aqui é a trajetória do nosso índice Bovespa, uma tendência de alta desde 2016. Então,
O índice de small caps ele é bem mais complicado, né? É uma questão de aposta de recuperação, porque algum dia isso aqui deve recuperar. Se você fizer um versus o outro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu tenho o small versus o IBOV, e a gente pode ver aqui, a semana não está dando certo, mas no diário tá, que ele tem, desde quando começa, aqui em 2009, ele performou muito melhor do que o Ibovespa até 2013, e desde então ele tem underperformado, ou seja, performado abaixo do índice Ibovespa, né? Isso já vem desde 2020. Então, a aposta no small é de que eventualmente isso aí deve corrigir. Então, vamos passar aqui para a nossa estratégia. O que fizemos, né? A gente foi para a viagem com esse, esse ratio montado na parte das calls, certo? E mais 370 calls aqui de calls cobertas. Por que eu montei esse ratio aqui? Porque eu já tenho papéis, e os papéis ajudam a cobrir a parte descoberta vendida, que está em dobro, né? E eu ganhei 435 na montagem desse ratio. Então, deixei sem puts, né? No meio da viagem, o small continuou caindo e eu fiz aqui um ratio para baixo. Só que eu fiz ele muito cedo. A gente vê que eu fiz ele aqui no dia 6, então eu vendi na linha do 100, 800, comprei na linha do 102, 400, né? E recebi 180 por isso, né? Só que no dia 6 o small estava aqui por volta de 106. E no dia 7 ele continuou caindo e eu fiz outro ratio. E eu fiz aqui para a gente poder ver aqui, ó, eu fiz com 97 com 99, agora com 1000. E qual que é a ideia desses ratios contrapostos, né? A gente vê que entre 102 e 100, se ele ficar no 100, o ganho é máximo aqui, né? Então, eu ganharia aqui integralmente o 102. Como ele caiu mais, eu fiz aqui do 97 com 99. Então, esse 99 comprado, ele protege aqui esse 800 e eu fico com 1000 aqui. É o preço a se pagar, é ficar descoberto aqui no 97, né? A ideia é de que ele eventualmente vai parar de cair. Esse é o pressuposto aí, né? A gente coloca a monta lá embaixo. Isso aí é um ratio protegendo o outro, né? Então, se ele ficar aqui na linha do 99, por exemplo, o ganho é muito bom, porque isso aqui, 97, deve virar pó. E aí, esse 800 aqui está coberto tanto pelo 400 do 102, quanto pelo 99, esses 500 aqui. Então, a ideia era justamente essa. E como eu recebi para montar os dois ratios de puts, recebi 181 e 175 no outro. Se subir, o ganho também é interessante, né? Então, recebi para montar essas operações e vamos ver como elas se encontram agora, né? O, o ratio de calls, naturalmente, está bem valorizado, né? 335 de lucro atualmente. E a gente tem um prejuízo nas outras travas, né? 312 e 145. Né? Essa aqui que foi montada depois, mais embaixo, já está se recuperando bem. E essa aqui ainda tem algum prejuízo. Lembrando que, quanto está o índice agora? O índice Small 11, ele está 103,78. Se ficar isso até o vencimento, a gente está falando do vencimento de setembro, né? Daqui a pouco menos de um mês, alguns menos de 20 dias úteis, ficando nessa região, tudo isso vira pó. Todos os ratios viram pó e eu embolso todo o prêmio de montagem. Então a gente tem que ser
paciente com o Small 11, esperar a recuperação dele. Ele vem aqui, ele caiu aqui na primeira parte do mês e pode subir na segunda parte, né. Então a gente vai esperar, e caso ele volte à queda, a gente vai ter que pensar em alguma defesa, talvez mais um terceiro. A gente faz um terceiro ratio ali no 95 para defender, porque uma hora isso aí, para de cair, né. E então é isso, essa é a é o panorama aqui do Small 11. O que que aconteceu aqui foi que a queda, né, eu acabei fazendo os ratios cedo. Desde que eu fiz, ainda chegou a cair mais 5%, né. Chegou ali, eh, abaixo dos 99, né, então assim, bem descontado mesmo o small. Mas o mercado é isso, o mercado é isso e, eu acredito realmente no retorno à média do small 11 e vamos monitorar aí para ver os próximos acontecimentos do nosso mercado. Com relação à estratégia de venda de puts, eu ainda não fiz um vídeo. Elas até que resistiram bem nessas pancadas últimas, eu tive que rolar algumas posições, mas está sendo muito bom, assim, principalmente para o aprendizado. O que eu acho, a gente teve uma mudança de estratégia há algumas semanas atrás, e eu acho que foi muito boa. A estratégia de operar apenas as mensais no Small 11 ajuda com os manejos, né. Se eu tivesse vendido em opção semanal, principalmente em viagem, elas teriam dado prejuízo muito maior. Aqui, a gente ainda vê uma possibilidade de tudo terminar no pó, né. Então, assim, se o small ficar de lado, tudo termina no pó. Então, as opções mensais, elas por terem mais prêmio, elas dão essa flexibilidade de você às vezes poder esperar o mercado voltar, enquanto que nas opções semanais a gente tem que fazer manejos muito frequentes. E é o que eu vi, o Small 11 ele teve movimentos muito fortes desde que eu comecei a operar ele, né. Na minha visão, as opções semanais não precificam corretamente os movimentos de Small 11. Então a gente vê que ele tem realmente muita agressividade e que talvez essas estruturas com ratio, elas tendem a realmente, remunerar melhor o risco. Então é isso. Mais um ponto foi que essa opção aqui da call coberta, ela expirou completamente. Eu embolsei completamente o que ainda tinha de prêmio, né? 384. Agora foi integralmente capturado esse prêmio e eu estou esperando uma volta. Estou esperando o Small 11 voltar aí, pelo menos aqui até essa região do 108. A gente pode fazer um novo lançamento coberto. Por enquanto, eu estou com cobertura até a mais aqui na ratio, supondo que o Small 11 dispare para cima, né, alguma notícia, alguma pesquisa eleitoral, ainda estaria 100% coberto aqui nesse ratio. Então a situação é bem tranquila para cima. Para baixo, realmente temos puts descobertas aqui, né, mas a gente vai fazer aí mais ratios conforme for e nesse molde aí de um defende o outro, eu estou gostando dessa estratégia, né. A ideia é não assumir mais tanto papel. Eu acabei assumindo muito papel ali no início da estratégia e como não houve a volta rápida de Small 11, né, a gente tem os papéis aqui na linha de 120, por mais que a gente tenha lançado call coberta, tenha diminuído o preço do ativo, é um capital que fica empatado ali nos papéis, né. Então, assim, realmente é algo que eu estou tentando evitar um pouco mais assunção de papel, né. Então é isso, a gente teve movimentos bem grandes do mercado internacional, a gente teve o Bitcoin subindo muito, né,
também tenho posições em Bitcoin, e essa recuperação foi muito, muito importante. E, e a gente teve também o ouro subindo, né, com essa questão aí dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, recomprando os títulos. Eu acho que isso aí realmente mexeu com os mercados. Eu acho que também mexeu com a parte de commodities metálicas, não só os metais preciosos, como também ferro, minério de ferro, essas coisas que a gente vê que Vale teve realmente uma recuperação um pouco, né? Vale e Petrobras são as que sustentaram o índice, né, principalmente. A gente viu que os bancos foram os principais culpados aí pela queda. Olha a Petrobras, que gráfico bonito, né? Rompendo esse topo aqui enquanto o mercado está em baixa. Mas se a gente vê aqui o índice financeiro, a gente nota aí que houve realmente uma queda grande do, do índice financeiro aí nessas últimas semanas, né? Mas é um gráfico ainda com plena condição de se recuperar aqui. Seria um falso rompimento de fundo. Mas a gente ainda tem que ver como isso evolui, né? Então é isso. Esse aí é o panorama do mercado. Estamos de volta e um grande abraço.